Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar aqui a nossa meditação. Agradeço a sua companhia diária, a sua colaboração quando você pega esse vídeo e o leva aos grupos da igreja, da família, dos amigos de maneira individual. Assim, eu e você estamos pregando o Evangelho. Nós gravamos aqui, você compartilha aí e o Evangelho é que chega a mais lugares. Obrigado por sua colaboração. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito, porque sua inscrição nos fortalece. Um canal com bastante inscrito é levado pelo YouTube para outras pessoas de maneira automática. Quando você interage com o canal, aí potencializa ainda mais. Quando você deixa seu gostei, quando você escreve alguma coisa aqui no chat. Deixa eu pedir uma coisa para você que talvez eu acho que nunca pedi. Quem sabe você poderia escrever aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Escreva aqui. Eu estou assistindo aqui de São José dos Campos, eu estou assistindo de Minas Gerais, aí você nomeia a cidade. Eu sei que tem uma irmã nossa querida que assiste lá em Paris, eu sei disso. Ela sempre manda alguma mensagem aqui. Então, se você está me ouvindo hoje, que a graça do Senhor Jesus também te alcance, viu, querida? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Me escreve aqui, de onde você está nos assistindo. Tem também uma grande quantidade de pessoas que nos assistem também lá da África, né? Nossos irmãos angolanos, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Não importa de onde você estiver assistindo, eu gostaria de saber. Escreva aqui no chat, tá bom? Esperando o tempo. O breve retorno de Cristo foi a mola propulsora que motivou os fiéis de Deus a permanecerem firmes, mesmo com o risco de perder a própria vida aqui nessa terra. E muitos realmente perderam. Selaram seu testemunho com sangue. Porém, no século XIX, alguns pregadores eloquentes se levantaram dizendo que não. Jesus viria somente após 1 milênio de paz. Primeiro, ele estabeleceria um milênio aqui na Terra, esse milênio de paz aconteceria na Terra. Somente no final desse milênio de paz ele voltaria para nos levar. E é uma compreensão da Bíblia ou da profecia acerca da volta de Cristo de maneira inadequada. Nós não temos apoio bíblico para acreditar desse jeito. Hoje nós vamos ver isso aí, né? Mas também, né? Os discípulos de Cristo, lá no tempo de Cristo, também compreenderam mal a sua missão, achando que Jesus viria para libertá-los do poder romano, né? Não como o Messias que haveria de morrer pelos seus pecados, para libertá-los do poder do pecado. Eles acharam que Jesus ia vir como um líder político, sentaria no trono de Davi e lideraria Israel contra a tirania dos seus inimigos. E isso não aconteceu, e aí eles se frustraram, né? Quer ver, como que Jesus voltará? Bom, alguns dizem que Jesus vai voltar de maneira espiritual, que somente aqueles que creem irão vê-lo. Será que isso é verdade? Será que isso tem apoio bíblico? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ver aqui 3 textos que nos ajudarão a compreender esse fato, para que de maneira definitiva não haja nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Jesus estava indo para os céus depois que ele tinha morrido, ressuscitado. Ele passou 40 dias com seus discípulos e agora estava sendo assunto aos céus. E os discípulos estavam olhando, claro, maravilhados, porque Jesus estava flutuando diante deles, ele estava sendo levado aos céus. E enquanto ele estava olhando, apareceram 2 anjos ao lado deles e disseram as seguintes palavras que estão lá em Atos capítulo 1 e o versículo 9 em diante, que diz assim, Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. A declaração aqui desses anjos é uma declaração clara. Da mesma maneira que o viste subir, ele virá. Ou seja, a pergunta que nós devemos fazer é como que Jesus subiu? Jesus subiu em espírito? Bom, você se lembra, está lá em Lucas 24, que quando Jesus ressuscitou, eles pensaram estar vendo o espírito, claro. Imagina, eles viram Jesus morrendo, sendo sepultado, e agora Jesus está vivo. Eles perderam da mente deles a informação que Jesus haveria de ressuscitar. E agora Jesus está na frente deles. Será que é um espírito? Jesus então olhou para eles e disse, olha, vem aqui, me toquem,
Veja que o espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. E para convencê-los ainda mais dessa verdade, ele pediu alguma coisa para comer, tinha ali um favo de mel, um pedaço de peixe, e ele comeu na frente de todos eles. Está lá em Lucas 24. Pode ler a sua Bíblia que você vai encontrar essa resposta. Foi com esse corpo físico, de carne e osso, que Jesus subiu aos céus. Foi com esse corpo. E logo após a aparição aos discípulos, depois de 40 dias, Jesus subiu aos céus. Né? Mas veja Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Lá em Atos capítulo 1, verso 9, diz que os discípulos estavam olhando Jesus, ou seja, Jesus subiu de maneira visível, voltará de maneira visível. Agora, nesse texto aqui de Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho verá. Aqui não é o olho da fé, não tem nada de... não tem um elemento espiritual aqui. Ou seja, Jesus vai voltar e todo o olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram, diz aqui a Bíblia, né? Aqueles que feriram Jesus quando ele estava na cruz. Depois nós podemos estudar sobre esse assunto, inclusive eu tenho vídeo gravado sobre a interpretação desse texto. Mas aí diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha, vamos se lamentar por quê? Porque não aceitaram. Aqui são os perdidos, então até os perdidos verão Jesus voltando. Mas de maneira mais clara, deixa eu mostrar para você Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu gosto muito desse texto porque esse texto é claro em dizer que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente. Se mostra. Quando você está dentro de casa, está tudo escuro, é noite. Aí dá um relâmpago lá fora, você percebe que o relâmpago aconteceu mesmo você não estando lá fora para ver. Porque é um clarão que é impossível você não perceber, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora veja o verso 30. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Percebeu aí? Verão, os povos da terra verão e se lamentarão, porque infelizmente não aceitaram, recusaram o convite, desdenharam, e agora não tem como, Jesus está aí no céu e eles não têm como negar e estão se lamentando. O verso 31 diz, e ele enviará os seus anjos com grande cangur de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E aqui você percebe que a volta de Cristo será uma volta audível, porque haverá toque de trombeta, gloriosa, porque vai vir com poder e muita glória, vai vir de maneira visível, porque todo olho verá. Então não tem como você escapar a esse grande evento. Aliás, a volta de Cristo é o fim da história humana pecadora neste planeta. Ele vai vir para resgatar os seus, aqueles que acreditaram, aqueles que buscaram, aqueles que aceitaram, para levá-los para o céu, mas também dar fim ao mal e ao pecado. Ellen White diz assim, ao povo de Deus que por tanto tempo peregrina em sua jornada na região da sombra e da morte, é dada uma esperança preciosa que inspira alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, para levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras, desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecidos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Olha que coisa interessante, né? E é isso mesmo. Um dia Jesus vai voltar, mas vai voltar com o objetivo de nos levar para o lar, para aquele paraíso que infelizmente foi retirado da terra quando os seres humanos caíram em pecado, né? E qual a maneira de estar prontos, né, para a volta de Cristo? Um dos primeiros líderes da Igreja Adventista, chamado Luther Warren, ele falava para os jovens o seguinte: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto, ou seja, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando é que eu devo estar pronto? Agora. Se Jesus voltar agora, eu preciso estar pronto para subir.
Então eu não posso postergar minha preparação, eu não posso relaxar a minha dedicação, a minha lealdade, a minha fidelidade a Deus. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho que viver hoje preparado para que quando Jesus voltar, eu também esteja pronto, né? Porque quem é que sabe o dia da sua morte, né? Como disse certo alguém, viva cada dia como se fosse o último, porque qualquer dia desse vai ser mesmo, né? Então, essa mensagem da breve volta de Cristo deve ser um apelo a cada um de nós a preparar a nossa vida e dedicar a nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus, para fazer a sua vontade, a fim de que, quando Ele voltar, estejamos nós também entre aqueles que serão salvos por Ele. Não há neutralidade, não pode haver neutralidade nesse assunto. Ou eu estou preparado ou não estou, não tem aqui quase preparado, quase pronto, está totalmente perdido, né? Você e eu precisamos buscar nas Escrituras, na comunhão, na oração e no agir de acordo com a vontade de Deus, o nosso segredo para a prontidão, para estarmos firmes na breve volta de Cristo, né? Jesus voltará muito em breve. Estando você preparado ou não, estando eu preparado ou não, ele vai voltar. Olha para o mundo, olha, veja como é que o mundo está. Cada dia, cada evento, cada situação degradante, cada dificuldade aponta para aquele grande dia onde que Cristo voltará. Quero dizer para você que Deus não é indiferente à condição terrível desse mundo, viu? Ele sabe como os homens estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, a maldade se levantando, a imoralidade reinando, a injustiça, infelizmente, em todos os lugares. Deus não é indiferente. Tudo está preparado. E Ele vai voltar a essa terra. Nós podemos perceber pelos eventos, pelos sinais que Jesus está a um passo de voltar. Que a graça de Jesus esteja com você, meu amigo. Que essa mensagem da breve volta de Cristo, Ele vindo de maneira literal, visível, gloriosa, audível, porque haverá sons de trombetas, e acompanhado com todos os seus anjos, que essa mensagem te motive à fidelidade e à proximidade com o seu Senhor nesse dia. Ore comigo. Pai, obrigado porque a Tua palavra não deixa margem de dúvidas acerca de como será o grande evento da volta de Cristo. Ó Deus, esteja em nosso coração hoje, para que, se for hoje a volta de Cristo ou o nosso último dia, que estejamos preparados, nos ajude para tanto. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.